Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado. E vocês sabem também que a gente sempre recebe convidados, né, que se destacam na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. E hoje, não está chovendo ainda, mas vai chover, eu consegui convencer aqui os diretores, tanto da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, o Henrique Menin, quanto o Arthur Ferreira, que hoje é o gerente regional do CREA, a conceder uma entrevista ao programa Assunto Cidade depois de vários pedidos. Obrigado, Arthur, pela presença do... Desculpa a brincadeira. Não, é verdade, sim. Faz tempo que você já havia me convidado para a gente poder falar naquela época sobre a associação, onde eu ocupava o cargo de vice-presidente e agora, mais recentemente, com esse cargo que eu assumi junto ao CREA. Mas foi falta de tempo mesmo, viu? Correria para lá, correria para cá, mas você merece. Obrigado você, pela presença. TV Guarujá, os telespectadores da TV. Um grande abraço estar aqui com você. Obrigado. E ganhei presente duplo do Henrique Menin também, presidente da associação. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, Valdir. Realmente também já era para estarmos aqui já há algum tempo. Eu cumprimento os telespectadores, o pessoal da Guaru TV, programa Assunto Cidade. Obrigado, Valdir. Obrigado a vocês pela presença. Como já agora passou a eleição, passar a régua e vamos continuar tocando as coisas, né? Um dos motivos, assim, pelo qual, já falei, cansei de falar isso para vocês, um dos motivos pelos quais eu sempre quis trazê-los para a gente conversar, é por conta da questão do plano diretor do município de Guarujá, que volta e meia a gente tem alguma polêmica com algumas alterações sugeridas aí, às vezes, já uma vez pela Câmara, uma proposta pela Câmara que acabou sendo barrada, por não ser de iniciativa deles, ou da Prefeitura. Mas a gente está sempre falando assim mais do lance político, né, da questão política do plano diretor. Aí a importância de conversar com quem entende do assunto, com líderes de engenheiros e arquitetos, para a população entender assim, o que muda com o plano diretor, o que é o plano diretor, qual a importância dele para o cotidiano das pessoas, Henrique? O plano diretor é uma ferramenta legal, que ela consta do Estatuto da Cidade. É uma ferramenta que, vamos falar, ordena o crescimento da cidade, as diretrizes que a cidade tem que tomar para ter uma cidade sustentável, uma cidade mais preocupada com o meio ambiente e com as questões, vamos falar, as questões do próprio município, né? Então, porque cada município tem as suas prioridades, E suas características. E as suas características também. E hoje, atualmente, nós estamos tendo a oportunidade de ter a revisão do plano diretor, que obrigatoriamente teria que fazer a cada 10 anos. Mas a cidade o município já vem tendo algumas revisões e que isso é permitido, inclusive, pelo Estatuto da Cidade. Até para adequar a realidade do momento, né? Exatamente, dando prioridade para alguns problemas que surgem ou para onde se quer ter a tendência de um crescimento. Então, desde que se cumpram as regras e o rito que precisa para uma revisão, é perfeitamente normal isso daí. A entidade sempre participa de toda e qualquer mudança, assim, ou em alguns momentos o poder público esquece de chamar os técnicos? Já tivemos épocas piores, mas sempre temos algum contato, né? Nessa administração nós estamos tendo uma abertura boa. Nós fizemos, inclusive, algumas reuniões na nossa associação com os profissionais interessados e fizemos alguns apontamentos do que achávamos interessante para uma revisão. É claro que não é a elaboração de um plano diretor complexo, né? É uma adaptação daquilo que já está ali. Dá para a gente dizer assim, trocando em miúdos, assim, que tipo de mudança que está sendo estabelecida nesse momento? Não tem uma mudança muito radical. Nós não participamos das reuniões do grupo de trabalho que tem na prefeitura. Mas desde 2007, quando foi elaborado e aprovado a mudança do plano diretor, a mudança básica do plano diretor, nós não tivemos assim nenhuma mudança muito radical. A partir daquele momento foram tendo algumas revisões
Algumas adequações, conforme você mesmo falou, que é o que a cidade precisa no momento. Então, existe esse rito que nós estamos tendo e apresentamos, inclusive, já aos nossos pontos, entregamos para o secretário Darney, que é do planejamento. Certo. Nós vamos entregar em mãos para o prefeito. E, inclusive hoje também, dia 29, nós temos hoje à tarde, no final da tarde, uma reunião junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional. O plano diretor é tão importante que prevê até a participação popular, né, por meio de audiências públicas, né? Ele é tão importante para o dia a dia, né, que prevê até isso. Né? Exatamente, é obrigatório, né? É toda mudança. Você lembrou bem que deu aquele problema junto com aquelas revisões que foram feitas na Câmara, justamente por não ter esse rito, que consta que precisa realmente a audiência pública para poder vincular uma coisa legal nas revisões. Uma coisa é a elaboração, né, Arthur? Agora vem a parte que já é política mesmo, que vai para a Câmara, a audiência pública. São os rituais, né? Mas a parte técnica que antecede. Cumprimento de regras, né, já pré-estabelecidas, tem prazos, né, as primeiras audiências. Né? O CREA vê até com bons olhos, né, porque o CREA não tem atribuições para intervir no plano diretor, né, ele não tem essas atribuições. Mas durante a formatação dos planos, né, o CREA dispõe de alguns comitês técnicos, né, que são grupos de trabalho, que são profissionais de cada região, que compõem um tipo de grupo de trabalho. Existem alguns grupos de trabalho que dispõem de profissionais que são profissionais como nós, né, engenheiros, agrônomos, que compõem esses grupos e acabam colaborando com as entidades de classe. Né? Então é muito comum, às vezes, convidar um profissional com um pouco mais de experiência de uma outra área para poder contribuir, né, com alguma ideia, alguma sugestão, como vai ser falado depois, como já nós tivemos uma colaboração com a lei da inspeção predial, né, que é uma coisa também paralela, está sendo estudada, está bem adiantado, né, Henrique? Inspeção predial. Inspeção predial, né, alguns municípios já têm essa lei de inspeção predial. Isso é uma valorização profissional muito interessante, mesmo para a sociedade, né? Que depois vai ser discutido. Então, nós já tivemos colaboração de profissionais que compõem esses grupos de trabalho do CREA. Agora, a atribuição direta num plano... Até para concluir assim, esse assunto do plano diretor, essas adequações às vezes são necessárias também para absorver o momento da economia, né? Não sei, como está vocês são engenheiros e arquitetos, assim, mata a curiosidade, por exemplo, do telespectador, como é que está hoje o mercado imobiliário, assim, está em alta, está em baixa? O mercado imobiliário está bem parado. Está estagnado. Está estagnado. Nós tivemos agora, no final, acredito que até pela condição do momento que nós estamos tendo da eleição, essa definição que nós tivemos de presidente, de governador, exatamente. A gente começa a perceber um pouco mais de procura de um terreno, de uma área, do que pode ser feito. Nós passamos um período bem estagnado mesmo. Agora parece que estamos tendo uma luz no final do túnel. Acredito também que até pelo momento atual, a cidade está começando a ter um clima também um pouco mais melhor, mais otimismo, mais cuidado. Então, eu acredito que nós, para o ano que vem, pode ser que nós tenhamos uma melhora na sociedade aí em termos de construção civil. Dá para imaginar que tem luz no fim do túnel? Tenho luz e espero que não seja um trem. Porque a própria tradição, né, de Guarujá, da história de Guarujá, né, o crescimento da cidade, né, foi um dos fatores, né, foi por conta da construção civil, né? Foi um fator preponderante. Nós tivemos aquele boom imobiliário de 74 a 85, que foi uma loucura, né? E de repente pode ter havido naquela época um pouco também de falta de planejamento, né? Você planejar a cidade, é uma cidade turística, é um balneário, né? Então essa falta de planejamento hoje dificulta um pouco. Nós temos problemas sérios, problemas viários, que a prefeitura está até discutindo novas opções, né? O sistema de viário de Guarujá, ele durante o período da temporada é impossível você transitar por alguns lugares, né?
A parte turística essa parte do trânsito viário também é um engenheiro, sim, né? O plano diretor está vendo. As diretrizes para isso, né? A parte turística, eu lembro, não faz tanto tempo, mas Guarujá era cenário nacional para grandes competições, né? Eu lembro, e eram eventos que não traziam muito impacto à cidade, né? Como aqueles eventos náuticos no Canto da Enseada. Do circuito de vôlei? Sim, o circuito de vôlei. Eu lembro uma ocasião que no passado, está certo, são épocas, né? Mas no passado até piscina olímpica foi instalada na Praia da Enseada para ser transmitido direto competições, né? E isso acabou, né? A gente observa que aquelas pessoas deixaram de frequentar o Guarujá, passamos um momento difícil, e está se criando agora uma nova expectativa, né? A gente tem conversado, inclusive, bastante. Eu tive um encontro já com alguns diretores da prefeitura, já como CREA. Nós estou planejando agora para o começo de novembro um encontro do CREA com os diretores de obra, de meio ambiente, né? Para a gente propor já algumas soluções, já esperando a próxima temporada de verão contra os eventos temporários, né? Porque vem muitos eventos temporários, muitas arenas, e isso é uma coisa que o CREA tem a obrigação de fiscalizar, né? Que são a montagem desses eventos temporários, né? Então nós temos agora esse contato com a prefeitura. Garantia de segurança. É uma garantia de segurança. Tentamos esse contato no passado, foi um pouco mais difícil, agora está um pouco mais fácil, né? Então a gente está sempre atento a essas demandas e com isso verificar se o Guarujá volta como era no passado. Né? Até completando, Valdir, a questão do plano diretor, às vezes não é só o plano diretor também que influencia tanto na cidade e o que a gente precisa também para um crescimento. É claro que ele direciona, ele orienta, ele faz. Mas, por exemplo, nós temos uma ferramenta que é o Código de Obras, que está muito defasado. Ele é de 1975. 75. Então, ela já tem um... Ele é da época do boom da construção civil. Exatamente. Né? E não foi atualizado até hoje. Nós, na nossa entrega das nossas reivindicações para o plano diretor, nós já estamos pedindo para a prefeitura para atualizar o mais rápido possível o Código de Obras, que é uma ferramenta que tem que andar em conjunto com o plano diretor. Atualizar, porque talvez muita interpretação do Código de Obra deve estar totalmente equivocada 25, 45 anos depois, praticamente. Exatamente. 93 anos depois. Então tem muita coisa que está um pouquinho fora da época. Eu faço votos que a associação seja sempre chamada lá e tem... Quando a gente fala da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a gente está falando de um universo de quantos profissionais, Henrique? Em torno de 600 profissionais. No Guarujá? No Guarujá. Entre arquitetos, engenheiro civil, engenheiro elétrico, técnicos. Tem a parte de estudantes também, que a gente procura ter esse contato, principalmente com o pessoal dos estudantes da UNAERP. Que nós temos, graças ao professor Márcio e a professora Márcia Galinsky. Professora Márcia Galinsky. O Márcio e a professora Márcia. Nós temos uma parceria muito boa com eles. Em termos de eventos, em termos de... E para o estudante também isso é muito fundamental, né? É fundamental. Fundamental. Inclusive, foi interessante essa semana, eu fui convidado pelo CREA para representar num evento que teve agora na UNAERP, que por sinal até me surpreendi, é a 4ª edição, que é um campeonato de pontes de macarrão, no curso de Engenharia Civil. E houve talvez alguma fase preliminar, mas nesse dia, na semana passada, tinham lá 10 grupos, né? Onde prepararam suas pontes de macarrão, tinha alguma regra já pré-estabelecida, pesos, e foi feito ali no auditório a competição para ver. Macarrão, igual com todos nós, muito bacana. E 2 tipos de ponte, eles tinham que apresentar os cálculos, né? E qual era a carga máxima que as pontes estavam aguentando, né? Aquele silêncio, ia colocando o pezinho, eu achei muito interessante. E hoje de manhã, isso aí me sensibilizou tanto, essa competição entre eles, né? Aquela torcida pelo melhor resultado. Se eu não me falha a memória agora, a ponte que ganhou resistiu 16,5 kg, né? Olha só.
E hoje mesmo, na parte da manhã, tem uma entidade aqui no litoral, que é o UALP, que é a União das Associações de Engenheiros e Arquitetos do Litoral Paulista. Certo. Ela vai todo o litoral paulista e mais o Vale do Ribeira. E eu apresentei, né, dei como sugestão para a atual diretoria da UALP que encampasse essa ideia e que fizesse um campeonato anual regional. Quer dizer, cada universidade faria a sua competição e cada universidade da região levaria os seus premiados. O macarrão tem que ser sempre espaguete, né? Tem que ser obrigatoriamente espaguete. E falando até em ponte, que foi bom o Arthur até foi falar, muito interessante. A ligação seca é primordial para nós. Né? Exatamente. Entre Santos e Guarujá tem que ter essa ligação seca, é uma coisa que a gente tem batido a associação. Está no plano de trabalho da entidade, né? A entidade, o Arthur era vice e fugiu da raia. Eu perdi um vice, mas ganhei um gerente, que é um gerente da 4ª região do CREA, além de tudo um amigo que sempre esteve junto e apoia a gente. Queria que você falasse da importância dos trabalhos do CREA e tudo, a importância disso para o Guarujá. Nós... Eu só ia te pedir para falar depois do intervalo, rapidinho. Já estamos na metade, tá vendo? Antes do intervalo comercial, vou pedir para o Brian colocar na tela rapidamente a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que toda sexta-feira à noite está aí nas redes sociais e também, eventualmente, em edição impressa, distribuída aí nos locais de concentração do nosso cidade, que há 13, 14 anos aí faz uma leitura da cena política de Guarujá com lupa, sempre com lupa, e também das outras atividades de Guarujá, como, por exemplo, a atividade dos técnicos do CREA, que nós vamos falar agora depois do intervalo, a blitz aí nas instalações do complexo portuário, e a edição dessas... temos até foto aí, já a gente mostra. E temos também a matéria principal que está na capa do Assunto Cidade que vocês viram, que é o diálogo aberto aí pela Câmara para impedir o fechamento de escolas municipais. Acredite se quiser, acredite se puder e se quiser. O governo municipal vem tentando, tem proposta para fechar escolas municipais cujas salas estão ociosas e a Câmara abriu um diálogo para tentar evitar essa medida, ao que tudo indica, já pelo menos represou a ideia do governo. O programa Assunto Cidade volta já depois do intervalo comercial. Fique com a gente que é rapidinho. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com o Henrique Menin, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, e o Arthur Ferreira, gerente regional do CREA São Paulo, que está aqui. A gente deixou no ar uma pergunta no intervalo, que você largou a associação, foi ser gerente regional do CREA, para o Henrique foi uma boa, né? Perdeu um colega, mas ganhou um gerente regional aliado, né? E aí a gente estava, então começamos a falar sobre a importância, né, de um guarujaense, um profissional da área de engenharia e arquitetura do Guarujá, na gerência regional do CREA. Quais os efeitos disso
práticos, assim, Arthur? Em primeiro lugar, eu me afastei da associação porque pela atual legislação, como é um cargo comissionado, nós não podemos ter ligação direta com nenhuma associação. Eu até brinco com o Henrique, ele perdeu um vice-presidente e eu ganhei uma série de associações. Então, aquele carinho, aquela dedicação que eu tinha por Guarujá, obrigatoriamente, realmente eu tenho, é por todas as associações da nossa gerência, né? A gerência regional da 4ª Divisão, ela abrange de Bertioga até a divisa com Paraná, né? Nós temos 2 unidades gerenciais, uma fica em Santos, que vai de Bertioga a Peruíbe, todos os assuntos dessas cidades resolvem nessa gerência em Santos, e temos uma em Registro, que pega Registro e mais 11 cidades no entorno, né? Iguape, Cananéia, Pariquera, Eldorado, Japipiranga, né? Onde cada posto gerencial eu tenho um chefe subordinado a mim, que eu me reporto diretamente à nossa superintendência. Realmente é a primeira vez, né, que alguém do Guarujá, profissional do Guarujá, assume essa gerência, né? E foi até surpreso, né, um trabalho. Eu me dediquei 26 anos, sou fundador da Associação do Guarujá, sempre me dediquei aos nossos profissionais, nossas causas. Depois assumi como inspetor do CREA aqui no Guarujá, é um cargo honorífico onde você representa o CREA na sua cidade, junto com outros companheiros nossos, né, outros colegas, cada um de uma área, né, da engenharia e da agronomia. E fui convidado pelo presidente Vinícius Marques, né, o nosso atual presidente, a ocupar essa gerência. Fiquei muito satisfeito, muito orgulhoso, e vou tentar, nesse período em que eu estiver à frente, dar a mesma dedicação que eu dava a Guarujá nas demais, né? Vai ajudar no intercâmbio aí também de informações, né? Também, isso é bom. Mas já teve uma atividade já essa semana passada, a gente até tem foto aí que a gente começou a colocar no primeiro bloco, da Blitz que o CREA fez aí no complexo portuário, né? Qual é o objetivo disso? Compete defender a sociedade, coibindo o exercício ilegal da profissão, das áreas tecnológicas, tanto de pessoas físicas como jurídicas. Já em maio, foi feita uma blitz aqui na nossa região, mas foi uma blitz geral, construção civil, parques e jardins, área elétrica e tal. E essa blitz foi um programa desenvolvido pelo CREA para só os complexos portuários, Porto de Santos e Porto de São Sebastião. Né? Aquela foto ali era tudo fiscal? Aí nós recebemos do interior do estado uma força-tarefa de 30 fiscais, né? Onde nós tínhamos ali o nosso coordenador, né? O engenheiro Estevão. E todos esses fiscais são fiscais concursados. Está difícil achar a altura ali, porque a maioria é careca. Eu acho que a única camisa que desponta ali, lá no fundo. A maioria é careca. Mas são rapazes e moças, são concursados do CREA, cada um de uma parte do estado. Apenas como exemplo, nós fizemos um café da manhã na associação para recebê-los, porque eles vieram de São José do Rio Preto, Araçatuba, São Carlos, Bauru, e eles vieram para o Guarujá, onde nós montamos uma base operacional do CREA na associação, para que eles pudessem ter toda a estratégia, né? E a partir dali eles foram para a área portuária, né? Então, margem direita, margem esquerda, Ilha de Barnabé, fiscalizar não só a autoridade portuária, né? Mas todos os terminais privativos, agência de navegação, buscando informações sobre o corpo técnico dessas empresas e contratadas. Então, a empresa A tinha um corpo técnico de 3, 4 profissionais, mas nessa empresa A, vamos dizer, um terminal de suco, a Granel Líquido, por exemplo, ela estava fazendo galpões, tal, e aí você tem toda uma atividade da engenharia civil, da mecânica, da elétrica, da segurança do trabalho. Agora, essa blitz ganha importância na medida em que a gente tem registrado aí ao longo desses últimos meses aí alguns incidentes e acidentes, né? O que é importante também frisar é porque nós sempre ouvimos falar que o CREA defende a sociedade, coibindo o exercício ilegal da profissão, pessoas físicas e jurídicas. E é interessante porque a partir do momento em que você fiscaliza ou visita uma empresa e ela tem uma irregularidade e ela vai buscar a correção dessa irregularidade, porque o CREA não chega multando, ele chega orientando, essa empresa, de repente, ela tem uma atividade técnica que ela precisaria ter no seu quadro um engenheiro elétrico, por exemplo. E ela vai buscar no mercado um engenheiro elétrico. Você valoriza, então, valoriza a categoria. Você defende a sociedade, mas você está valorizando os profissionais da região. Então, isso é interessante. As empresas se regularizando para aquele tipo de atividade que ela está exercendo, ela vai ter o profissional
com aquelas atribuições. E garantindo mais segurança, né? Muito mais segurança. Hein? Essa blitz, então, ela não montou no auto-ouro ninguém, ela foi uma blitz de orientação. Sim, de orientação. Ela visitou quase 220 empresas, se eu não me engano. Foi passado toda a documentação das empresas, ela observou, está pesquisando se aquele profissional que faz parte do quadro, ele está em débito, ele tem aquela atribuição para aquilo que ele está fazendo, entendeu? E a partir daí ela começa a notificar a empresa quais são os procedimentos que essa empresa tem que fazer. E todas atendem, acabam tendo. Eu estou preocupado com o tempo, porque a gente falou que, não, é muito tempo, né? Ninguém deu entrevista aqui, ninguém está acostumado a dar entrevista, eu também não estou muito acostumado a fazer programa de entrevista, então, mas a gente já está acabando. Então eu queria que rapidamente a gente falasse do workshop que a associação vai preparar e também daquele assunto da vistoria predial que a gente começou. Isso. Bom, primeiro a questão da inspeção predial, é uma lei que foi feita na época até pelo vereador Marcelo Mariano. Engenheiro Marcelo Mariano, nosso associado e colega de luta. E na administração passada ela foi vetada, a Câmara aprovou, porém a administração vetou. E nós, em contato com o vereador hoje, o presidente Edilson, nós fizemos uma nova adequação na lei de inspeção, atualização, né, na realidade, e inclusive ele já deve ter até pautado, que ele já deve estar para ser aprovado isso daí. Isso é importante na medida até que o Guarujá tem muitos prédios antigos, né? E com pouca manutenção, e isso é muito importante por duas coisas, a questão do profissional que vai atuar, que tem que ser registrado, tanto pelo CREA quanto pelo CAL, e isso dá uma segurança para o síndico, que ele é responsável civil e criminal pelo que acontece no prédio. E a gente está falando de estrutura física, mas é também parte elétrica, encanamento, que pode gerar um problema. Exatamente. Você uma tragédia, né? Inclusive, às vezes, não só por esse laudo não é feito por um só profissional, e sim por uma equipe. Que tem que ter, inclusive, a questão de bombeiro, questão do AVCB, já pegando o gancho, no nosso workshop vai ser um workshop de prevenção de combate a incêndio. Vai ser no dia 31, que é a próxima quarta-feira, às 19 horas, a abertura, solenidade de abertura. Isso, solenidade de abertura na UNAERP. E depois nós vamos lá, vai ser no Delfim Hotel. O Delfim Hotel, depois do Delfim Hotel, ocorre, de fato, o workshop, dia 6, 7 e 8 de novembro. Isso, exatamente, né? 6, 7 e 8. Certo. Com vários profissionais aí, logicamente, gabaritados nesse assunto, né, Henrique? Isso. A associação promove sempre esses eventos? A gente procura promover o workshop, cursos, palestras, alguma coisa de encontro social também. Inclusive, quem vai fazer o workshop são 2 associados nossos. Entendi. Então, são profissionais aqui da região mesmo. E você já está convidado aí na abertura. Com certeza. E já aproveitando também, já vamos convidar também para o nosso almoço de final de ano. Almoço comigo mesmo. Esse workshop, logicamente, a solenidade também, é um evento mais voltado para os engenheiros e arquitetos, logicamente para a categoria, e também não só graduados, né? De repente tem muito técnico, pessoal que tem interesse nesse assunto AVCB, né? Que é aquele laudo do bombeiro. Exato, e principalmente na questão, tanto para o comércio quanto para residências multifamiliares, dependendo da área, da metragem quadrada, isso daí são regras que hoje o projetista ele tem que ter muita atenção, tanto na prevenção, na questão dos bombeiros, quanto na questão de acessibilidade. Que isso está bem em conjunto também. Inclusive, hoje, a acessibilidade, a condição de atendimento às necessidades especiais, ela tem que constar, inclusive, da parte interna das escadarias, onde tem um espaço determinado para ele. Então, tem muitas regras que precisam ser conhecidas. Agora, a gente está estourando o tema, mas cá entre nós, bons tempos do que vivemos, né? Que os profissionais de engenharia e arquitetura e são chamados para debater as coisas, e as leis hoje exigem acessibilidade e outras coisas que
houve um tempo que ninguém pensou nisso, né? Um prédio que não tem condição de andar um deficiente, um idoso, né? Exatamente. E é recente, não é muito distante, não. Inclusive, esse workshop, ele foi dado essa opção para a associação, ela optou por isso, porque isso é um termo de fomento entre o CREA e as entidades de classe. As entidades apresentam seus trabalhos, o CREA aprova e dá condições das entidades promoverem. O Sistema de Proteção e Combate a Incêndios são decretos estaduais. Esse decreto ele teve agora uma alteração das suas instruções técnicas, agora em junho de 2018. Então, muitos profissionais estão em dúvida de como projetar e mesmo executar suas instalações. Dá para tirar a dúvida lá. Exatamente. Essa é uma boa oportunidade. O programa, já falei várias vezes, está sempre aberto aí para quando a gente quiser discutir qualquer assunto aí ligado à área técnica. Infelizmente esse acabou, mas eu deixo o espaço para vocês dois darem a última mensagem aí para o telespectador. Convite. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço em nome da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Guarujá. Agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com você e vamos ter com certeza mais oportunidades. Agradeço aí a atenção dos telespectadores, ao meu amigo Arthur Ferreira, que me largou na mão, mas continua nosso amigo. Eu ganhei 10. Né? Obrigado também, Arthur. Obrigado, Valdir. Realmente você já havia me convidado várias vezes, né? E eu estava esperando realmente uma oportunidade. E tão logo, em função de tudo isso que está acontecendo, a gente tiver mais material, a gente estaria sempre expondo para os telespectadores. A ideia é ser bem transparente possível, quer dizer, surgir uma nova legislação, como aplicar, a gente vai usar bastante isso, não só o jornal, como a TV. Esse programa e o jornal só tem a agradecer porque nosso assunto é cidade. Obrigado a vocês. Obrigado pela presença e obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos.